estudantes do terceiro ano. Olá, professores! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Adriane e eu estou aqui para mais uma aula de matemática. Hoje já estamos na 9ª aula. Vamos nos preparar com os materiais? Você vai precisar de caderno, folhas. Se você não tem o caderno, você pode usar a folha, tá? Pode usar o seu lápis e borracha normalmente. Eu vou te dar um tempinho e a gente já volta. Separaram os materiais? Então vamos para a nossa aula de hoje. Hoje nós vamos falar sobre sequências. Mas o que seria sequências? Você já ouviu falar dessa palavra? Nós vamos passar um vídeo. Nesse vídeo eu gostaria que você prestasse bastante atenção nas imagens e também prestasse muita atenção na música. Ela vai nos dar dicas de como nós vamos perceber algumas coisas para definir o que é sequência. Tudo bem? Vamos lá? Bob Zoom. Formigas marcham de uma em uma pra lá, pra cá. Formigas marcham de uma em uma pra lá, pra cá. Formigas marcham de uma em uma e a formiguinha só quer brincar. E todas vão marchando para baixo do chão e fugindo da chuva. Bum, 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 bum. Formigas marcham de duas em duas pra lá, pra cá. Formigas marcham de duas em duas pra lá, pra cá. Formigas marcham de duas em duas e a formiguinha amarra o sapato. E todas vão marchando para baixo do chão e fugindo da chuva. Bum, 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 bum. Formigas marcham de três em três pra lá, pra cá. Formigas marcham de três em três pra lá, pra cá. Formigas marcham de três em três e a formiguinha na árvore sobe. E todas vão marchando para baixo do chão e fugindo da chuva. Formigas marcham de quatro em quatro pra lá, pra cá. Formigas marcham de quatro em quatro pra lá, pra cá. Formigas marcham de quatro em quatro e a formiguinha tranca a porta. E todas vão marchando para baixo do chão e fugindo da chuva. Bum, 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 bum. Formigas marcham de cinco em cinco pra lá, pra cá. Formigas marcham de cinco em cinco pra lá, pra cá. Formigas marcham de cinco em cinco e a formiguinha dá um mergulho e todas vão
Crianças, vocês conseguiram entender a letra dessa música? Mas antes de nós falarmos sobre ela, eu preciso que você faça alguns registros. Pegue sua folha ou seu caderno, pegue o seu lápis e anote. Veja lá na tela, anote a data. No primeiro espaço, você vai colocar o dia que você está assistindo essa aula. No segundo espaço, o mês. E no último espaço, o ano. Logo abaixo, você vai colocar matemática. E logo abaixo, na outra linha, você vai escrever sequências. Se você tiver dificuldade de escrever, peça para algum adulto te ajudar. Eu vou dar um tempo para vocês e a gente já volta. Voltando então na nossa música do vídeo, vocês perceberam que algo acontecia ali com as formigas? Existia uma contagem, algo que sempre se repetia. Olha lá na tela, nós vamos tentar organizar o que acontecia lá no vídeo. Estão vendo ali que tem 2 formigueiros? As formigas estão marchando no sentido do formigueiro. Quantas formigas tem ali? Ela está marchando para o formigueiro, atrás vem outra formiga, e outra formiga, e outra formiga. Quantas formigas está vindo de cada vez? Pense aí. Pensou? Você pensou que elas vieram dessa forma? De uma em uma? E depois, o que aconteceu? Elas continuaram marchando, né?
Agora vem uma outra fila de formigas. Elas estão andando de quanto em quanto? Conta lá, coloca o seu dedinho na tela e conta. Quantas formigas tem aí? Elas vão para o formigueiro, outras virão. Quantas são? Contou? Mais uma fila. Quantas tem? E outra fila. Será que você pensou em duas? É isso mesmo. Elas estão vindo dessa vez de duas em duas. Mas não acabou aqui. Elas continuam marchando. E dessa vez, elas estão vindo de quantas em quantas? Conta lá, quantas tem? E agora? Quantas vieram? Quantas vieram agora? E agora? Você pensou em 3? Você acertou. E elas estão vindo agora de 3 em 3. Olha só que interessante. Mas será que acabou? Não, elas continuam. Mais um formigueiro, elas marchando. Agora eu quero que você me diga, se continuarmos essa sequência da forma que foi colocado aí, quantas formigas terão em cada fileira? Pense lá. Na primeira vez elas vieram de 1 em 1, depois de 2 em 2, depois de 3 em 3. E agora? Pensou? Isso mesmo. Elas vieram de 4 em 4. Isso, estudantes, é uma sequência. Elas vieram de 1 em 1, depois de 2 em 2, depois de 3 em 3, de 4 em 4. Então, a próxima seria 5 em 5. Muito bem. Então, nós temos aqui 4 em cada fileira e elas estão vindo de 4 em 4. Nós temos, então, 4 formigas em cada fileira. Eu vou trazer para vocês agora algumas curiosidades sobre as formigas. As formigas, elas vivem em sociedades extremamente organizadas. Olha lá, já viram as formigas reunidas assim? O que mais a gente sabe sobre a formiga? A formiga rainha é a principal do formigueiro. É ela quem pode gerar outras formigas. E geralmente há apenas uma formiga rainha em cada formigueiro. Mas nada impede que tenha mais. Depende da espécie daí, né? Outra curiosidade. Os machos vivem pouco. Portanto, são as formigas fêmeas, aquelas que não podem, que não conseguem gerar outras formigas, que trabalham e mantêm o formigueiro funcionando. Essas formigas, elas são chamadas de operárias. Provavelmente você já acompanhou algumas formigas na sua vida, né? Eu gostava bastante de acompanhar, de brincar com formigas. E eu não sabia disso, que provavelmente aquelas formigas que eu observava carregando gravetinho, carregando folhinha, elas eram formigas fêmeas, a maioria delas. E elas são chamadas de formigas operárias. Bom, agora que a gente já falou sobre formiga, eu vou fazer com vocês uma atividade falando sobre sequências. Então, eu vou mostrar algumas imagens para vocês, para nós podermos construir uma sequência. Eu trouxe aqui 4 fichas, essas fichas têm imagens nela, eu vou mostrar para vocês que imagens são. Olha só, essa é uma formiga operária, nós temos a folha, a rainha e temos um formigueiro. Eu vou fazer uma sequência, ou seja, eu vou colocar essas cartas numa certa ordem e vai ser aleatório, tá? Eu vou escolher aqui uma ordem qualquer e essa ordem eu vou colocar para vocês lá na tela, tá bom? Olha lá na tela então que nós vamos ver quais são os nossos personagens. Então, nós temos a operária, a rainha, uma folha e o formigueiro. Eu fiz aqui uma ordenação dessas cartas e ela ficou assim. Então, primeiro vai ser o formigueiro, depois vai ser a formiga rainha, uma folha e uma operária. Agora, o que nós vamos fazer?
Preste bem atenção como está feita esta ordem. Nós vamos continuar preenchendo aqueles quadros brancos. A primeira figura que você verifica ali é um formigueiro. Então, eu já vou colocar ela no próximo. Agora, você vai pensar comigo. Nós vamos continuar esta ordem. Então, desde o começo. Formigueiro, rainha, folha operária. Começando de novo. Formigueiro. Quem vem agora? A rainha. E depois? Responde lá, bem alto. A folha. Depois da folha, a operária. Começamos novamente. Qual é a primeira figura que tem que vir depois da operária? O formigueiro. Me ajude. Depois do formigueiro vem quem? A rainha. E depois? A folha. Muito bem. Eu acho que você está acompanhando. Depois da folha, quem vem? Isso, é a operária. Depois da operária, começa tudo de novo. Tá percebendo que nós estamos sempre indo de 4 em 4 imagens e elas estão se repetindo. Depois do formigueiro vem quem? A rainha. Depois da rainha. Acertou? A folha? Vamos em frente. Depois da folha? A operária. Certo? Terminou? Não, começa de novo. Formigueiro, quem mais? Finalmente, a rainha. Certo, crianças? Gostaram? Agora a gente vai mudar um pouquinho. Olha lá na tela. Eu quero saber de vocês se vocês percebem que há um elemento diferente aí nessa imagem. Nós temos 5 formigas e uma delas é diferente. Preste atenção nas mãozinhas, nos pés, na posição e me diga bem alto, quem é o elemento diferente? Qual é? É o elemento 1, 2, 3, 4 ou 5? Pensa lá, responda, vou dar a resposta. Isso mesmo, é a formiga 4. Tudo bem? Eu gostaria de mostrar para vocês uma outra sequência, uma outra forma de pensarmos em sequências. Agora eu quero que você, criança aí em casa, preste muita atenção nos meus movimentos. Nós temos aqui 5 folhas. Cada folha dessa está representando um formigueiro, certo? Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 formigueiros. E eu tenho algumas tampinhas. E cada tampinha dessa vai representar uma formiga, combinado? Então, agora eu quero que você preste bastante atenção em cada movimento que eu fizer. Eu vou colocar algumas formigas em cada um desses formigueiros. E você que está em casa vai contar. Eu não vou dizer quanto é, você conta, certo? Então, vamos lá. Não vou falar. Quantos eu coloquei aqui? Vou para outro formigueiro agora. Quantos eu coloquei aqui? Quantos eu coloquei aqui? Tá acompanhando? Contando? Acompanhou? Último. Não, eu não vou fazer o último. Agora, nós vamos prestar atenção na quantidade que eu coloquei em cada um desses formigueiros. Você vai olhar lá na tela e vai acompanhar comigo. Veja que no primeiro formigueiro eu coloquei uma formiga rainha. Só tem uma formiga. Já no segundo formigueiro eu tenho quantos? Você contou, não contou? E no terceiro formigueiro, quantos tem? E no quarto?
Vamos ver se você contou certinho? Primeiro formigueiro tinha uma formiga, segundo formigueiro tinha 3, depois 5 e depois 7. Tem algo acontecendo aí, tem um segredo. Você consegue descobrir qual que é o segredo? Então, quando eu saio do 1 para o 3, eu tenho que fazer uma adição, não é? 1 para chegar no 3, conta com o seu dedo lá. 1, 2, 3. Então, mas o que acontece do 3 para o 5? Será que também aumenta 2? Conta lá no seu dedo. 3, 4, 5. Aumentou? 2. E do 5 para o 7? Aumentou quanto? Conta lá no seu dedo. 5, 6, 7. Aumentou 2 também. E agora, será que você consegue definir quantas formigas vai ter agora no quinto formigueiro? Será que você consegue? Aumentou de quanto em quanto? De 7 foi para quanto? Pense lá, conte no seu dedo. Aumentou? 2. Então, 7 mais 2 vai dar 9. Será que foi isso que você pensou? Vamos ver quantas tem? Coloque seu dedinho lá na tela agora e faça uma contagem uma a uma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, está sempre aumentando de 2 em 2. Isso é uma sequência. Existe um segredo que a gente descobriu, que é sempre adicionar 2. Gostaram? Vamos para a próxima? Mas antes vamos dar a resposta certinho ali, né? A resposta é: terão 9 formigas no último formigueiro. Tudo bem? Agora com vocês, hora de pegar o caderno, hora de pegar o lápis e vamos para a primeira atividade. Eu vou ler para vocês e vocês não precisam anotar o enunciado, como sempre a gente fala para vocês, tá? Vocês vão só anotar a quantidade que vocês vão ver ali de acordo com o que eu vou ler agora. A pergunta é: o que você percebeu em relação à quantidade de rainhas em cada formigueiro? As rainhas são as formigas que estão com a capa vermelha. Olha o que acontece na primeira. Quantas formigas tem? Rainhas. Quantas rainhas tem no segundo formigueiro? Quantas tem no terceiro? É isso que você vai anotar, tá bom? Eu vou dar um tempo para vocês e eu já volto.
Quando a gente trabalha com sequências, sempre tem um segredo. Nós precisamos ficar bem atentos a isso. Nessa atividade que nós fizemos, você percebeu lá quantas rainhas tinha no primeiro, quantas tinha no segundo, no terceiro, no quarto e no quinto, certo? Você chegou à resposta qual? Diga aí bem alto para mim. Estou ouvindo. Eu acho que você acertou. Tem uma rainha em cada formigueiro. É isso mesmo. Isso é trabalhar com sequências. Isso é aprender sequências. É prestar atenção em tudo o que está acontecendo de um desenho para outro. É assim que a gente faz esse tipo de análise. Mas a nossa atividade ainda não acabou. Vamos lá para a próxima. Na atividade 2, você vai ter que responder. O que você percebeu em relação à quantidade de formigas operárias de um formigueiro para o outro? Então, da mesma forma que a gente fez com a rainha, agora você vai observar. Quantas operárias tem no primeiro formigueiro? Anota lá embaixo. Não precisa escrever o enunciado, não precisa desenhar. Só coloque os resultados. Coloque apenas a quantidade em cada formigueiro, tá bom? Primeiro lá, veja quantas tem. No segundo, veja quantas tem, anota. No terceiro também. Eu vou dar um tempo para você. Já volto.
Então, para resolver esse mistério, eu vou novamente falar para vocês aqui sobre como que eu organizei. É aquela mesma organização inicial. Nós temos aqui uma rainha aqui e 2 operárias, uma rainha 4 operárias, uma rainha 6 operárias, uma rainha 8 operárias. Você percebeu que eu já falei quantas rainhas e quantas operárias? Era isso que você tinha que prestar atenção. Então, vamos anotar lá. Quero ver se você fez certinho. Aqui tem alguma operária? Sim ou não? Não, aqui não tem nenhuma operária. Só temos a rainha, mas eu estou olhando só para as operárias. E aqui nesse formigueiro, temos operárias? Sim, nós temos 2. E nesse formigueiro, nós temos 4. Lembrando que as operárias são as minhas tampinhas brancas, certo? Nesse aqui, nós temos 6 operárias. E nesse, nós temos 8. Foi isso que você percebeu? O que está acontecendo, então? Vamos ver lá na tela. Não tem nenhuma operária no primeiro, tem 2 no segundo, 4 no terceiro formigueiro, 6 no quarto formigueiro e, finalmente, 8. Então, está aumentando de 2 em 2. 0 para 2, 2. 2 para chegar no 4, adiciono 2. 4 para chegar no 6, adiciono 2. 6 para chegar no 8, adiciono 2. Então, o que você percebeu em relação à quantidade de formigas operárias de um formigueiro para o outro? Resposta: ele está aumentando de 2 em 2. Viu que interessante? O mesmo desenho nós podemos analisar de diferentes formas e podemos pedir para vocês observarem de formas diferentes também. Certo até aqui? Vamos em frente. Agora eu tenho uma outra organização ali para ver com vocês. Qual é o segredo usado na organização dessa sequência de figuras, crianças? Observe, eu tenho quadrados, tenho triângulos e acontecem algumas repetições. Você consegue me dizer que segredo é esse? Consegue? Vai lá, pensa. Vou dar a resposta. Então, nós temos um quadrado, seguido de 2 triângulos, e depois começa de novo. Um quadrado, 2 triângulos, novamente um quadrado, 2 triângulos. O que você acha que viria depois? Você respondeu um quadrado? Isso mesmo, seria um quadrado. E depois? Seriam 2 triângulos. Exatamente. Vamos em frente? Vocês já viram esse quadro na sala de vocês ou em alguma atividade que vocês levaram para casa? Esse é o nosso quadro numérico. Será que ele também é uma sequência? Será que a gente consegue buscar algumas sequências nele? Vamos observar. Estamos na primeira linha, uma linha amarela que começa do 0. O que acontece do 0 para o 1? Quanto aumentou? E do 1 para o 2? E do 2 para o 3?
E do 3 para o 4? Aumentou quanto? Pensa lá. Será que acontece a mesma coisa na segunda linha? Do 10 para o 11, aumentou quanto? E do 11 para o 12? E do 12 para o 13? Aconteceu a mesma coisa que na linha amarela? Sim, isso vai acontecer em todas as linhas. Nós temos uma sequência aqui que está aumentando e você já deve saber quanto aumentou. Não sabe? Então, nós estávamos olhando na linha, agora nós vamos olhar na coluna. Começando lá com o 0, depois do 0 vem o 10. Logo abaixo do 10 vem o 20. Quanto aumentou do 10 para o 20? E do 20 para o 30? Será que aumentou a mesma quantidade? E do 30 para o 40? E do 40 para o 50? Está sempre aumentando da mesma forma? Vamos para a próxima coluna. E do 1 para o 11? Quanto será que aumentou? Pensa lá. Será que acontece a mesma coisa que aconteceu com a primeira coluna? E do 11 para o 21? Quanto aumentou? E do 21 para o 31? A mesma coisa vai acontecer nas outras colunas. O aumento será igual. Então a pergunta, o quadro numérico também é uma sequência? A resposta é sim. Nós podemos verificar várias sequências num quadro numérico. Essas duas foram só uma delas. Vamos ver se você acertou. Lembram lá da primeira linha, onde a gente colocou os números de 0 a 9? De quanto aumentou do 0 para o 1? Acertou? E do 1 para o 2? E do 2 para o 3? Essa sequência vai de 1 em 1. Como o nosso quadro acabava em 9 e a gente reiniciava lá no 10, veja que continua a mesma coisa, sempre aumentando 1. Você acertou? Mas tem outra maneira de nós completarmos a sequência desse quadro numérico? Agora vamos ver a coluna. Na coluna, o que você tinha pensado? Do 0 para o 10, deu quanto? Você tinha pensado no 10? E no 10 para o 20? Aumentou 10 também. Todos eles aumentaram 10. Nós organizamos dessa forma. Isso é uma sequência. E será que do 1 para o 11 também aconteceu isso? Quanto é do 1 para o 11? Acertou? Acho fácil. Todas as colunas vai acontecer a mesma coisa? Dessa maneira que a gente organizou o quadro, sim, vai acontecer de 10 em 10 na coluna e de 1 em 1 na linha. Muito bem! Estamos quase acabando a nossa aula e agora chegou a hora do quiz. Vamos lá? Qual número completa a sequência? Aqui eu quero que você pense naquilo que a gente fez até agora. Lembram que a gente sempre começava olhando para o primeiro número, depois a gente via quanto ele aumentava e via que havia um segredo e esse segredo estava se repetindo? O que acontece do 3 para o 6? Aumentou ou diminuiu? Isso, aumentou. E do 6 para o 9? Aumentou. Quanto? Conta lá no dedinho. 3 para o 6, 4, 5, 6. E do 6 para o 9? 7, 8, 9. Já descobriu quanto é? Será que a letra A é o número correto que devemos colocar ali? Será que é o 13? Nessa sequência especificamente, será que é o 13 que vem depois do 12? Ou será que eu tenho que ver de uma outra forma? Será que é o 17? Por que o 17 está ali? Pense. Será que é a letra C? O 15? Eu acho que vocês já sabem, né? De quanto em quanto aumentou essa sequência? Você respondeu de 3 em 3? Você acertou. Então, depois do 12, você adiciona 3 e vai ser 15. 12
13, 14, 15. Então, a nossa resposta correta é a letra C. Certo? Fácil? Vamos para o próximo. Qual número completa a sequência? Esse é um pouquinho maior. Esses números aí são bem maiores do que a gente já viu, mas tá bem fácil. Começando lá pelo 50. Do 50 para o 100, aumentou quanto? Pensa lá. E do 100 para o 150? Será que aumentou a mesma quantidade? Do 150 para o 200, aumentou quanto? Aí você já vai poder me dizer qual é o resultado. Qual deles? Letra A, 300? Será que depois do 200 vem o 250? Ou será que depois do 200 vem o 205? Pensa lá. De quanto em quanto aumentou? De 50 em 50. Então, 200 mais 50 vai dar 250. Conseguiram? Então, na aula de hoje, a gente viu sobre sequências, que eram as sequências, né? Nós observamos algumas alterações em imagem de um para outro, a gente fez contagens, nós fizemos comparações, nós prestamos atenção em alguns segredos que acontecia ali e temos muito mais sobre esse assunto para vermos, mas vai ficar para uma próxima aula. Gostei muito de estar aqui com vocês, espero que vocês tenham gostado, tenham se divertido, porque é um assunto bem gostoso, sequências. É diversão, é aprendizagem. Então, na próxima aula, nós vamos ver, preste atenção ali na tela, o que será que quer dizer aquele caminhão, o que tem a ver aquele calendário, o que será que vai ser falado? Tem alguns documentos. Então, agora nós chegamos no final da nossa aula, foi muito divertido. E na próxima aula nós estaremos juntos de novo. Um abraço, tchau!